Boa noite, galera. Cansado, né? Boa noite. Aê, então tá bom, beleza. Bom, como o nosso amigo André falou, meu nome é Wesley, venho da parte da engenharia técnica, né? Agora venho cuidando de promotoria de equipamentos. Então, nos últimos meses, nós fizemos umas melhorias no produto e agora estamos no mercado fazendo a promoção desses produtos, né? E na área de diagnóstico, a Bosch ela tem alguns portfólios aí voltados com analisador de motores e scanner de diagnóstico que deu uma revolucionada nos últimos anos aí. E agora a gente vai trazer um pouquinho de novidade para vocês, beleza? Bom, primeiro passo antes da gente começar a falar um pouquinho das novidades é falar um pouquinho de como que a Bosch se reestruturou em termos de atendimento e suporte para o cliente. Recentemente, a parte de equipamentos criou 2 WhatsApps para dar acesso remoto, suporte, atendimento de forma rápida, onde você consegue compartilhar vídeos, mensagens instantâneas com o pessoal lá, que é o Leonardo Moretti, né? E o Vitor, que são 2 camaradas que ajudam bastante aí no pessoal no campo, na configuração do equipamento, nos socorros aí com a utilização do mesmo. Além disso também, né, tem o 0800, que é um canal de venda direto da Bosch agora, onde o pessoal consegue ter uma interatividade com a oficina e acompanhando as atualizações dos equipamentos de vocês. Para a parte do BS Tech, recentemente houve uma reestruturação no contato, né? O pessoal agora está com um aplicativo aí para atender melhor vocês aí no campo, né? E poder ter mais conteúdo, né? E além disso, ainda as comunicações ainda, o que a Bosch tende a ouvir de vocês, continua pelos canais de comunicação do EasyTicket, que é uma informação que contém dentro do equipamento diagnóstico de vocês, né? E mais os consultores, os promotores que fazem as visitas dentro da oficina, beleza? Nos últimos anos, a Bosch ela investiu fortemente na parte de pesquisa e desenvolvimento de novas adequações para o mercado brasileiro. Então, o número de sistemas que foi entregado para vocês aumentou graças à evolução desse time aqui. Antigamente, a gente tinha um suporte pequeno ali, com uma engenharia mais reduzida, e nos últimos anos ampliamos, o time está chegando a 11 pessoas aí, então a cobertura do KTS ela evoluiu, né? E essa aí é a galera aí que fez com que tudo isso acontecesse, né? O pessoal reclamava lá, olha, o KTS não está fazendo uma função ou outra, né? E recentemente esse foi o time que entregou esses resultados, né? E como que esse time trabalha? Ele vai lá no campo, ele busca o carro, ele testa o carro, ele verifica todas as funções que vocês solicitam via mensagem ou que o mercado disponibiliza um carro novo, né? E coloca lá dentro do laboratório e faz os testes. Por quê? Qualquer coisa que tem que acontecer de errado ou de certo é aqui, entendeu? Depois que a gente fez o teste, liberou o sistema, aí vai para a rua, tem que rodar balinha no equipamento de vocês. Porque, em primeiro lugar, a Bosch pensa o quê? Na confiança, né, da informação que ela está dentro do teu equipamento diagnóstico. Não adianta nada você mandar fazer uma função lá, né, e acontecer outra no carro, ou até mesmo danificar o carro. Então, para não acontecer esse tipo de risco, existe um corpo de engenharia que cuide dessas informações, até mesmo para desenvolvimento de material técnico e tudo mais, né? Recentemente, aí, o lançamento da Fiat, aí, logo de cara, o KTS já liberou aí 8 sistemas para a linha do Mobi e do Uno com motor Firefly, né? Então, tem umas configurações exclusivas para esse carro, que a partir dos últimos anos, a Bosch teve que desenvolver um foco em cima de Fiat e Ford. E a revolução aconteceu nisso daqui. Por quê? De cara, a gente consertou também sistemas mais antigos, né? Por exemplo, aquele velho ABS da S10, né? O Calsenheis, né? Aquele ABS vira e mexe, dava um probleminha, precisava de um scanner para fazer o diagnóstico, né? E o KTS ainda não conseguia fazer a leitura. Graças nos últimos atualizações conseguimos liberar as versões aí do KTS aí com essa função. Inclusive, recentemente também estamos entregando agora, aqui também contém um ABS Bosch, certo? No sistema também já trabalhamos com tecnologia embarcada com veículos semi-autônomos, que a gente chama de pacoteadas, né? Então a linha Jeep tem um grande leque com esses tipos de dispositivos e logo de cara ali 16 sistemas para motorização 2.0 diesel, né? E para o motor e-torque 1.8 também uma gama completa. E uma das coisas que é campeã no KTS é o alinhamento Prox, né? O alinhamento Prox é uma função dedicada para a linha Jeep, né? E também para a Fiat, né? Do grupo, que agora que faz parte, né?
E essa fusão fez com que qualquer violação que a gente tem na rede de comunicação precisa fazer a apresentação do alinhamento da rede proxy, né, da rede CAN de comunicação. Alguém sabe o que é alinhamento proxy? Já ouviu falar nessa função? Quem já trabalhou, precisou de mexer com isso, né? Beleza. Quem nunca ouviu falar nessa função? Quem não sabe o que é alinhamento proxy? 2, 3, beleza? Vamos lá. Alinhamento proxy é basicamente o seguinte: toda rede de comunicação que trafega dados, ela tem que ter o módulo que manda a informação e o receptor, né? Então, nessa rede existe um protocolo de comunicação que tem um endereçamento. E esse endereçamento pode acontecer numa rede de Wi-Fi, né, quando você coloca a senha do seu Wi-Fi para conectar com o dispositivo. Pode ser também no aparelho telefônico, quando você está fazendo uma ligação, no controle da TV, quando você está acionando um canal, e até mesmo no módulo do carro, né, quando você tem que mandar informação de um módulo para outro módulo, né, de uma unidade para outra unidade. Então, essa configuração, em alguns carros, ela é endereçada de forma com que ela seja estratégica. Quando o carro entra numa zona de configuração que ele precisa de uma dedicação, ele desliga a comunicação de alguns módulos e deixa dedicado para aquela função. Por exemplo, acionei o sistema de freio ali bruscamente. Nessa hora, alguns comandos podem parar de funcionar de volante, vidro, rádio, porque a rede fica dedicada para o powertrain. Então, fica motor, câmbio, freio e airbag, sistema de segurança. E aí, posteriormente, quando essa rede vê que houve uma amortização do sistema, ele volta a trafegar dados e assim ele faz um controle. Só que para isso acontecer tem que ter um endereçamento. Rompeu a comunicação, desligou a bateria, algum módulo, fez uma manutenção, seja qual for, que a rede CAN se abriu, corre-se um grande risco de haver esse rompimento de ajuste proxy. E aí tem que fazer o endereçamento. E como que faz isso? Entrando com o equipamento e você vai fazer uma revisão geral de toda a rede. O KTS ele faz de forma única, como um sistema. Ele busca todos os módulos montados no carro, endereça esse módulo na rede e pronto, resolveu o problema. Todos eles vão comunicar a mesma língua. Só que, observa só uma coisa. Se você não fizer isso, o sintoma bem claro que vai acontecer no seu veículo é o odômetro ficar piscando no painel. Então, quando você pegar um carro do grupo Fiat, que ele tem lá, pode ser no caso o Jeep, ele também, ele pegar o odômetro piscando no painel, o KM ficar piscando constante, já pode saber, o carro está com perda de alinhamento proxy. Algum módulo não está comunicando. E dependendo do caso, pode gerar também uma luz de injeção acesa, dependendo qual que for o grau de risco desse alinhamento proxy. Certo? Olha lá, o meninão já lembrou de um caso aqui, ó. Teve um carro que precisou de fazer, né? Renegade. E isso é normal, viu, gente? E se não tiver o equipamento, não faz, não adianta. Já vi oficinas que, pô, tem que levar para a concessionária, nem nada. O KTS consegue fazer a função. O modelo do KTS? O modelo do KTS, muito bem. Olha só, recentemente na atualização 2019/1 ó, e no 2018/3 já começaram a sair essas funções, tá certo? Para os KTS mais antigos, como 200 e 340, ainda tem alinhamento proxy para as versões mais antigas que já estavam disponíveis lá, certo? Para os carros mais novos que não entraram nessa atualização, infelizmente a última atualização dele foi o ano passado, aí não vai conter informação. Mas para os novos modelos como 570, 590, 350 e KTS, o próximo que vai ser lançado aí é o 250, esses já contém já a informação dentro do sistema. Bom, outra função exclusiva logo de cara que já foi lançado, né, foi a configuração do radar e da câmera para os sistemas ADAS, né? Alguém sabe o que é ADAS? Tranquilo? Então, muito bem. Quem não sabe, ADAS não é daquele filme, né? Família ADAS, não. Mas, basicamente, ele traz a mesma concepção lá, porque eles eram meio autônomos, né? Você viu uma mão andando sozinha, né? O carro também está chegando nesse nível de automação muito grande, né? E para isso acontecer, existe uma calibração necessária por trás de uma gama de sensores, né? Inclusive um radar. Imagina só, né? O carro hoje agora está contendo radares, né, e sensores na parte dianteira do para-choque, câmeras no para-brisa, uma sequência de funções exclusivas. E aí você precisa fazer calibrações e aferições com ferramentas especiais, com gabaritos. E essa ferramenta, além dela ser adequada para fazer a função, você também precisa apresentar essa função para a ECU. Não adianta nada você simplesmente arrumar o componente e pronto, vai voltar a funcionar, né? O módulo precisa saber qual que é o ponto zero de novo de funcionamento daquele radar. E para descalibrar não é muito difícil não.
qualquer impacto no para-choque pode fazer com que ele desalinhe e ele traga uma leitura falsa para você. Imagina só, o cliente chega na sua oficina lá com um veículo que contém um radar, aí ele fala assim, como que é o nome do meu amigo mesmo? Alexandre, é o seguinte, estou ligando o piloto automático do meu carro e ele não está freando quando ele está chegando próximo a um outro veículo. Eu tenho que pisar no freio. E aí, o que você vai fazer, Alexandre? Não tem nem ideia. Né? Aí ele vai plugar o scanner no carro e não vai ter falha nenhuma, porque afinal de contas o radar está funcionando, né? Mas o sinal que o radar não está lendo não está correto. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se o radar está fazendo leitura, pode ser que uma pequena colisão de para-choque, às vezes uma pessoa manobrando lá, um carro encostou no para-choque da outra, deu uma pequena movimentada no radar e esse radar ele pode estar virado para o céu, né? Ele não está mais focado para o obstáculo na frente. Então ele só vai fazer frenagem quando entrar um obstáculo na frente dele. Então, quem sabe, né? Ele consegue pegar um avião, né? Não sei, mas não chega a tão nível assim não, né? Mas, ou pode acontecer ao contrário também, ele está voltado para o solo, né? E a pessoa ligar o radar e ou ligar o piloto automático e automaticamente o carro já entrar em freio, né? Ele já acionar o sistema de freio. Por quê? Ele já identifica o solo à sua frente. Então, isso daí são dois fatores que você fez a manutenção, tem que fazer a aprendizagem, né? A gente falou do radar, mas tem mais uma gama de ferramentas, de funções aí. Outra coisa que foi lançada recentemente foram as configurações dos ajustes para o sistema de freio para os veículos da Ford Premium, né? Que nem o Edge, o Fusion, né? E o Fusion híbrido aí, né? Uma função exclusiva que poucos sabem, né? A gente sabe que na linha Renault não tem ajuste de AF, né? Tipo de combustível para Fiat, para a Renault não tem. Mas o Kwid, né, recém-lançado aí, um motorzinho pequeno, esse daí ele tem um ajuste de AF para ele. Então, a adaptação de combustível para o Renault é o único Renault que tem um sistema que precisa fazer adaptação de combustível. O restante a gente tem que andar para fazer reset. Então, vamos lá. Na sequência aqui a gente também tem aí, esse é um tema muito criterioso, eu vejo bastante gente com problemas, né? Fui numa oficina esses dias, o rapaz falou assim, Wesley, eu não consegui testar o alternador do carro, tirei ele não estava carregando, fui na bancada, não consegui testar de jeito maneira. Mas a partir dos últimos modelos aí que estão saindo no mercado, contém o gerenciamento de carga da bateria, né? Que é nada mais, nada menos aquele módulozinho instalado no polo, né? No bonner da bateria. Então esse módulo ele é responsável por pilotar o alternador, o funcionamento do alternador. E quando a gente vai trocar uma bateria hoje, muita gente se atenta na seguinte forma, né? Ah, vamos olhar ali a corrente da bateria, né? Quantos amperes ela tem. Aí vai lá, pega uma bateria na mesma capacidade de corrente dela e faz a instalação, né? Ou muitas vezes o próprio dono do carro, né? Vai lá no mercado, olha aquela bateria na prateleira, compra a bateria, ele mesmo instala. Aí vem o carro desconfigurado, a hora bagunçada, algum componente para de funcionar e a gente sabe aquela dor de cabeça que tem, né? E aí aconteceu mais ou menos isso no carro, né? Não era num Peugeot, mas foi num carro da Citroën e o rapaz virou para mim e falou assim, Wesley, não consegui testar o alternador. Eu falei, realmente você não vai conseguir testar esse alternador, ele é pilotado, então você precisa do equipamento preparado para fazer a leitura desse alternador, porque ele vai comandar o sistema dele através de uma rede LIN de comunicação entre o controle de carga da bateria e o alternador, eles vão ativando e desativando a corrente do alternador, né? Hoje vocês trocam bateria de carro dentro da oficina, não troca? Qual que é o procedimento que vocês fazem lá para trocar bateria? Primeira coisa, você vai, ó, deu sintoma de bateria, vou ter que substituir. Espera a gente cair, né? Hã? Ou espera a gente Powerlet, né? Espera de um powerlet ali, né? A rede entrar em stand-by, depois que mais aí que vocês, outros cuidados que vocês tomam? entrar no pinote e deixar energizado. Alimenta ali com a bateria externa, né? Beleza. E depois? Tranquilo, já vai substituir? Tira uma bateria e coloca outra. E aí, coloca qualquer uma? Não, se é a GM, A GM, né? Essa é uma bateria SAE, né? Aí, opa, olhou ali qual que é a corrente de partida, né? Muita gente olha lá quantos amperes hora tem a bateria. E a corrente de partida que é o essencial. Às vezes a gente tem uma bateria lá de 60 amperes hora, mas a gente não tem uma bateria que ela dissipa a corrente na hora da partida com eficácia. Aí o carro precisa de 300 amperes para poder dar partida, 300 e pouquinho, dependendo do modelo do carro, né?
e aí a bateria dissipa lá 280, 300 amperes. Aí você fala, pô, tá no limite, né? Vai funcionar um tempo, daqui a pouco entra em colapso, né? Então, cuidado com isso. Trocou a bateria, instalou a bateria no carro, configurou o carro lá, acertou a hora, relógio, no caso se alimentou com bateria externa, não precisou de fazer isso. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? Apresentar a bateria nova para o sistema. Porque, afinal de contas, o módulo lá do Bonner da bateria, ou pode dentro da central também, ele não vai estar preparado para saber que uma nova carga que ele vai ter que gerar para a bateria, um novo sistema de carregamento vai ser adequado agora. Afinal de contas, a gente tirou uma caixa d'água que estava furada, né? Vazia, né? A gente vai colocar uma caixa d'água novinha lá, né? O que vai acontecer? Essa energia vai ser consumida e talvez, dependendo do carro, nem volte a carregar. No caso do meu amigo lá, que estava com o alternador desmontado, era simplesmente fazer o quê? A apresentação da bateria. O alternador parou de carregar porque não houve a apresentação da bateria. E isso é importante. Também é uma função exclusiva. Você entra dentro do gerenciamento de carga e faz a ativação. Entendeu? Tem um módulo só para isso, né? Recentemente fizemos um trabalho forte, né? Fomos numa oficina de um grande parceiro nosso também aqui de Santa Catarina e fizemos um desenvolvimento em cima ali da linha Jack, né? Assistência técnica Jack. Então aproveitamos, lançamos alguns modelos para ele também, no caso aí da linha da Jack no T40, J3 e assim por diante, né? Falamos do Mob no início, né? Agora tem um carrinho aqui que o pessoal vira e mexe aí, se embaraça um pouco no mercado, né? É um carro que está com bastante frota no Brasil, né? O pessoal está trabalhando em cima de mais equipamentos, mais tecnologia para esse carro, né? E olha só que legal, cara. Esse carro aqui, ele tem um sistema de controle de estabilidade muito sensível. Se você pegar nele e a gente for fazer um alinhamento de geometria, e dependendo da manutenção que você fizer, se na hora de você fazer o alinhamento, você tem que fazer o que depois que você faz o alinhamento? Ajuste do ângulo de direção. Muita gente pensa que o sensor do ângulo de direção serve para poder controlar a direção elétrica, né? Será que é para isso mesmo que serve o sensor do ângulo de direção? E aí, quem tem ideia para que serve o sensor do ângulo de direção? Hã? Você está fora, né? Tá. Para que serve essa informação para o módulo? Hã? Controle de estabilidade. Controle de estabilidade. Né? Muita gente pensa assim, sensor de ângulo de direção só vai ter em carro com direção elétrica. Não, não vai ter só em carro com direção elétrica. Se a gente pegar alguns modelos aí que tem direção hidráulica, também contém sensor de ângulo de direção. Um exemplo é a Amarok, né? Ela também tem um sensor, já fica ali na cinta do airbag lá, e aí você, só que lá é analógico, né? Você tem a posição de montada. Não é só, ela é digital e A mais nova já é digital. já é digital. Mais nova já é digital, entendeu? Então, assim, o que vocês têm que pensar? Fez alinhamento, fez geometria, entra com o scanner, verifica. Se esse carro tiver o sistema de ESP, que é o sistema de auxílio de frenagem lá do ABS, ele vai ter que fazer o ajuste do ângulo de direção. Por quê? Em alguns casos, pode ser que igual o da Amarok lá, ele seja mais simples, mecânico, não tem a função, né? Mas, dependendo do carro, tem que fazer a apresentação. Pode ser que ele seja digital, por magneto. E aí, nessa hora, se você não fizer o ajuste, você compromete a estabilidade do carro. Tem carro que vai acender uma luz de falha no painel, indicando já que há uma anomalia, que você precisa regular. E aí você entra com o equipamento e faz o ajuste. Tem carro que a direção já fica dura e já não funciona mais o sistema de assistência à direção. Em outros casos, né, não vai dar sinal nenhum, mas o cara vai ter um sintoma assim, o volante levemente torto para a direita ou para a esquerda, né? Pode ser a regulagem do sistema de direção através do ESP, freando mais uma roda e deixando a outra solta. E o carro tende a puxar um pouquinho. E nesse caso aqui, suspensão dual link igual da Toro, né? Um pouquinho que ela frear uma roda, o volante já tende a puxar. Cheguei numa oficina, o rapaz alinhou simplesmente 7 vezes o carro. Tirou e subiu da rampa de alinhar 7 vezes. E ele não conseguiu acertar o volante. Aí no final das contas eu falei assim, você fez alinhamento de direção? Aí, o que é isso? Não sabia nem a função, né? Sabe o que a gente tem que ver? Não é só conforto. A gente tem que pensar que por trás disso daqui existe também uma tecnologia voltada também a controle de segurança, controle de emissões e tudo mais.
Você imagina esse cara na estrada com um carro e o sensor do ângulo indicando errado para ele. E numa situação crítica que ele precisar de acionar o sistema de controle dos freios, o que será que pode acontecer com esse carro se ele estiver lendo o ângulo da direção errada? Ele vai controlar a frenagem da roda de forma errada, né? E como é ESP, ele coloca a carga numa roda, né? E tira a carga da outra, e nesse momento ele pode aplicar forças erradas e o carro não ter o controle, né? E aí vir ter uma catástrofe. Então, muito cuidado, a gente usou o exemplo aí de um dos carros que tem tecnologia bastante, mas poderia ser qualquer um dos outros anteriores que a gente viu, certo? Observação. A gente estamos trabalhando com vidas, né? Então não é uma pessoa, não é duas pessoas, não é um médico, né? A gente tem que tomar a nossa profissão como uma profissão de respeito. Nos últimos anos eu vejo pessoas que estão trocando peças por 10, 20, 30 reais, se vendendo num serviço assim para tomar um café. Às vezes não compensa, gente. Quanto vale o conhecimento de vocês? É a pergunta crucial, né? Quanto tempo vocês levaram para chegar onde vocês chegaram e até onde vocês querem alcançar, entendeu? Ninguém está preparado para tudo. Então, estudar nunca é demais. Eu, vira e mexe, estou fazendo um treinamento novo. O pessoal pergunta, eu falo, cara, também não sei, né? Às vezes você tem que aprender um pouquinho mais, né? A gente nunca sabe de tudo. E aí tem pessoas que não, eu não vou naquela palestra, eu não vou naquele treinamento, eu não vou fazer isso, nem vou fazer aquilo, eu não preciso, né? E na hora que o carro chega na oficina, a primeira coisa que ele faz é o jeitinho brasileiro, e ele busca mesmo as diretrizes da raiz que ele teve e às vezes não dá certo, né? Não é mais do mesmo jeito. Fui numa oficina agora à tarde, no final do dia, o rapaz estava com um carro lá, e aí, para você ter ideia, que como a gente às vezes foca muito no tradicionalismo e esquece dos detalhes, né? Aí o motor de uma Range Rover, aí ele falou, olha, tá dando essa falha aqui, fora de sincronismo entre o comando de válvula, tal. Aí eu peguei e falei, vamos dar uma olhada, né? Aí ele contou a história do que aconteceu com o carro, eu falei, olha, vamos pensar o seguinte, esse carro está no ponto? Não, tá, eu coloquei o relógio comparador, cilindro PMS, tal, travamos o comando, tal. Aí eu falei, então, mas esse carro, o cilindro dele não é no PMS. Ele tem uma ferramenta que você aplica no bloco, dá o batente da árvore de manivela nela e trava. Então o pistão ele fica um pouco abaixo do PMS, né? Aí ele, é sério? Eu falei, é sério. Ele, é verdade, cara. Eu lembrei mesmo, isso usava em um outro carro que também era essa mesma tecnologia, mas nem lembrei, né? Porque todos os carros no PMS, né? Então, um pequeno detalhezinho, né? E o carro funcionou, só que estava com a luz acesa lá no painel, infelizmente, né? Se a gente usa dessa forma para poder trabalhar, a gente tem que valorizar nosso serviço mesmo, cara. Pensa só numa situação como essa daqui, olha, né? Esse carro aqui, ele é um carro que tem bastante no mercado, né? Meninão, deu até uma gelada na espinha dele ali agora, que já deve ter pegado um BO desse lá, né? Olha só o que acontece. O carro é uma mecânica boa, é uma eletrônica boa, é um carro confortável, é um carro que tem uma tecnologia muito legal, só que, observa só o que acontece. A gente vai ver um carro desse na rua hoje, está desvalorizado, né? Então, uma pessoa vai comprar um carro, a primeira coisa que ela olha, tem um carro de 30, 40 mil, básico, né? Básico assim, a gente tem ele completo, mas o completo tradicional ali, né? E aí eu tenho um super completo, como esse, por até um pouco menos do que os 30, 40 mil. O cara compra um carro desse, dependendo da pessoa, né? Financia o carro em várias parcelas, né? E aí ela olha na hora de comprar o carro, duas coisas, né? O valor da parcela, né? E o combustível para abastecer para andar. Mais nada, se bobear nem o combustível, tem hora que fica até andando na reserva com o carro, né? Beleza. Só que a primeira coisa que acontece quando acende uma avaria num carro desse, primeira coisa que ele faz, né? Ele já vai lá pro Google, né? Coloca lá, ele acha um fórum, olha o fórum e fala, olha, essa luz acesa o sensor tal, a peça tal, isso, tal. Aí o cara olha e fala, opa, pera lá. Aí ele vai lá, compra a peça, troca, não é a peça, né? Aí ele olha o outro fórum e fala, olha, comprei esse aparelhinho aqui, ó, paguei 50 reais nele, baixei um aplicativo no celular, coloquei aqui, rapidinho fiz o escaneamento do carro, já achei o defeito. Aí ele vai lá, compra o aparelhinho, põe lá, aí deu o som da lâmpada, né? Ou deu bobina, sei lá. Aí ele vai lá, compra peça e, puta, não consigo trocar, né? Difícil, motor V6, trabalho, né? Aí ele chega na oficina, ele fala, pô, vou levar numa oficina para fazer o reparo. Aí chega na oficina do meu amigo, como que é o nome? Rodolfo. Fala assim, Rodolfo, eu tô aqui, cara, ó, deu uma falha aqui no equipamento, né? Deu aqui que é som da lâmpada, cara. Eu queria saber com você troca para mim? Eu comprei ela, tá no banco do carro ali.
Quanto tempo você leva para fazer o serviço? E aí, Rodolfo, você troca essa peça para ele? Até troco, pagando o valor que foi cobrado. Então. Mas geralmente eles não querem pagar. Não querem pagar. 2 fatos. Primeira coisa, nós temos que observar. O diagnóstico, ele é uma primícia, né? Será que se o Rodolfo trocando essa sonda lambda vai resolver o problema do carro? Outro também, né? O cara vai voltar lá e vai brigar com ele que não fez o serviço certo ou que fez o diagnóstico errado, sendo que não foi ele que fez o diagnóstico. Né? Imagina só, o Rodolfo trocou a sonda. Até ele pagou lá, né, o serviço, ou o Rodolfo cobrou barato, rapidinho aqui e tal, não sei. Aí, exatamente. Ele deu uma volta lá, dali 2, 3 dias, acendeu a luz de novo, ele passou o aparelho, eu falei, ô Rodolfo, acendeu de novo. O Rodolfo, pô, vamos ver o que é. Pegou o aparelho, plugou. Aí o Rodolfo falou assim, olha, cara, acendeu de novo a sonda lambda, você vai ter que deixar esse carro fazer um diagnóstico. Normalmente, quando isso acontece, pode ser defeito de catalisador. Aí o cara já dá 2 passos para trás assim, né? Aí fala, o que é isso? Ele já pega o celular, arranca o celular do bolso assim, vai lá no Google, catalisador. Na hora que ele olha o preço, ele fala assim, não, mas o meu carro não estava com isso antes. Ele estava forte, ele só estava com a luz acesa, agora ele perdeu força. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Foi você que mexeu no meu carro. E aí acontece isso que o meu amigo falou. Observa só, nós temos um nível de excelência, né? A gente falou, está trabalhando com várias vidas, não uma vida só. Você imagina só, no ângulo de direção a gente pode matar um monte de gente se a gente não regular, né? E aqui, no caso de um reparo desse, olha o tanto de emissões que está jogando para a atmosfera, né? Querendo ou não, também estamos aferindo um monte de gente também, né? Então, ou seja, a gente está falando de um pequeno diagnóstico. Ele vai ter um abacaxi para carregar, o carro vai sair da oficina dele, lógico que o Rodolfo não vai fazer isso, né? Mas ele vai chegar numa outra oficina, vai acontecer que a menina falou, fui na oficina do fulano e o cara não deu conta de arrumar, piorou a minha situação. E no final das contas, né, ele não vai querer colocar peça de qualidade, ele não vai querer fazer o serviço bem feito, não vai querer pagar a mão de obra justa, né? Então é mais fácil a gente falar um não, falar, amigo, põe aqui no seu lugar aqui, vamos lá, né? Você vai num hospital hoje, você vai fazer uma consulta médica, né? Você paga lá o serviço do médico, você tem que pagar a consulta dele. Mesmo que seja para o SUS, né? Alguém vai pagar, no caso no SUS todo mundo paga em comunitário, né? Mas se o médico falar assim, olha, eu vou prescrever para você um exame aqui, cara. Você vai ter que fazer um exame aqui de sangue, um raio-x, uma ultrassom. E aí, esse exame é de graça? Não é de graça. Só que você imagina só, você chega no consultório do médico, aí o médico fala assim para você, então, vendo o exame, eu acho que é... E aí, o que você fala pro médico? Ô, doutor, desculpa, cara, se eu acho que é, não dá não, cara. Eu tenho uma doença, cara. Se você não sabe que a gente vai ter que fazer mais exames, né? A gente vai ter que achar o defeito, né? Você fala, cara, vamos abrir para ver o que é. Imagina, não é igual abrir um capô, né? Vou abrir o capô aqui para ver o que é, né? Você imagina, antigamente a gente tinha lá naquela prateleira a bobininha que servia lá no Fusca, no 147, no Chevette, né? Aí, vamos testar, pega a bobina. Ah, resolveu? Não, não resolveu. Ah, não, beleza, volta pro estoque. Vai vender, rapidinho vende a bobina, né? E aí hoje, será que a gente consegue pegar uma bobina e pôr no carro e testar aí? Ah, resolveu. Não, não resolveu. Devolve pro estoque. Ih, cara, a bobina do Passat 2.0 TFSI 2000 e... Cara, esse carro não dá pau. E quando vem pra oficina, cara, é uma vez na vida. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar com a bobina encalhada no estoque, né? Em outros casos, aí começa a desconfiança. Por que o cara foi lá pra internet, foi pro Google? Nos últimos anos, a gente pegou bastante oficinas que queria trazer serviço, né? Aí o cara ia lá, vamos fazer um serviço aqui, já empurrava outro, não precisava, vendia uma outra coisa junto, né? Não por necessidade, porque o carro precisava, e sim porque ele precisava atingir o faturamento dele, né? Uma cambagem, um caster, uma outra coisa qualquer. Aí o cliente foi caindo na real, né? Opa, pera lá, isso aqui não tinha necessidade, me cobrando um serviço indevido, né? E aí a nosso próprio jeito de trabalhar, a nossa própria categoria manchou, né, a marca, o nome. Então hoje a gente olha para o mecânico e a gente fala, ixi, é picareta, né? Então outro dia eu também estava falando assim, olha, eu mandei fazer uma obra na minha casa lá, aí o cara falou, vixe, você fez com o fã, aí cara, tudo igual, tudo a mesma coisa, enrolado, que não sei o que, coisa e tal. Por quê? Né? A classe acabou entrando no ritmo. Se a gente quer ganhar vantagem em cima dos outros, a gente não acaba lucrando. E quando tem conhecimento, quando o cara sabe mexer no carro, olha só,
Você pega um carro desse, o cara manja de injeção direta, o cara manja de mexer com equipamento diagnóstico avançado, o cara tem paciência e trabalha com a mente aberta, né? Sempre está estudando, sabe ler um sinal de um sensor. Você acha que o cara vai ter dificuldade para fazer uma manutenção no carro desse? A dificuldade do carro, né? Espaço, uma chave adequada e tal, mas em si um diagnóstico, um reparo, não. É um serviço comum, né? Mas a partir do momento que o cara não tem conhecimento, ele vai por tentativa e erro. Aí ele troca uma peça, troca outra e aí acaba virando um bolo, né? E acaba não resolvendo um problema. Outro carro também que nos últimos anos mudou bastante o conceito da oficina, né? Principalmente do meu amigo lá, Valdir. Ele tinha uma concepção de uma mecânica mais antiga e ele é aquele cara tradicionalista, né? Aí eu falando assim, olha, ô, seu Valdir, cara, é o seguinte, cara, eu tô abismado, como que você consegue fazer o serviço até hoje sem nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de equipamento da oficina? Ah, rapaz, isso aqui é experiência, você está vendo aqui na minha mão? São rugas, né? E olha aqui, eu tenho um ouvido afiado. Qualquer barulho que o motor fizer, eu sei o que é. Eu falei, rapaz, eu tenho que contratar um cara desse e colocar dentro do KTS, cara. Ele vai ser nota 1000, né? Então, a gente tem, assim, pessoas no mercado hoje. Só que um dia, deu ruim, cara. Ele foi lá, pegou o carrinho de ferramenta dele, chegou assim na oficina, aí ele ergueu o carro, fez lá a troca de correia dentada. A primeira ferramenta que ele pegou na mão para fazer a troca de correia dentada do Onix, sabe qual foi? O Errorex. O esmalte. Foi lá, pegou, marcou o comando, giz em cima, giz embaixo. Opa! Tirou a correia, colocou a outra, montou, deu partida. Aí apareceu lá, luzinha de injeção piscando. Aí ele chamou o menino chegou lá com o aparelhinho, tal. Ó, tá dando aqui, ó, falha de sincronismo. Ih, falha de sincronismo, será que eu montei errado? Alguém deve ter passado aqui e mexido no ponto na hora que estava desmontado, não é possível. Né? Aí ele tira a correia de novo, olha, aí vê, tá no ponto. Não, monta de novo. Puta, vai lá da partida, a luz acesa. E aí? Cadê o conhecimento? Pequeno detalhe. Entra com o scanner e faz o quê? Ajuste do sincronismo. Qual que é a finalidade de tudo isso que a gente está falando aqui? A gente falou de sistema ADAS, a gente falou de sistema de controle de estabilidade, a gente falou de sistema de controle de bateria, falamos agora do sistema de controle de correia. Todos esses fatores trazem emissões, cara. Sempre emissões. Nos últimos anos, a tecnologia que tem dentro do carro, ela trouxe conforto. Mas o sistema ADAS não é só para deixar o carro lá, para o cara ficar de boa, sem precisar de frear o carro quando o piloto automático está ligado. Mas para poder reduzir o tempo de frenagem e colisão, de forma que você destrague peças que não tinham necessidade de ser estragadas por conta de uma falta de atenção. Automatizando um pouco mais. Um problema assim de pista-luz também, um carro com 15 mil quilômetros sem trocar correia, sem fazer nada. Vamos falar disso daí. Pegar o carro no tranco. No tranco, Isso daí é importante. Por quê? Olha, vamos lá, a gente já vai chegar no seu fator. No caso do ADAS, a gente tem isso, a gente tem evita frenagem brusca, né? Desgaste prematuro dos pneus. Sistema de ESP, controle de estabilidade, exige também que desgaste irregulares dos pneus, controle de pressão das rodas, vida longa dos pneus, né? Gerenciamento de carga da bateria. A partir do momento que eu piloto um alternador, eu controlo a vida útil dessa bateria, eu controlo também a vida útil do meu alternador, eu controlo também a quantidade de emissões, porque se o meu alternador não está gerando carga, meu motor está mais livre para rodar, não consome tanto combustível. Eu, como condutor, sem saber da tecnologia, eu vou acelerar menos, porque o carro vai alcançar as minhas solicitações de pedal de acelerador muito mais rápido, entendeu? Então, a informação que corre dentro de um carro, ela sempre busca fatores de emissões, e isso é importantíssimo a gente recordar. Que nem ele falou assim, a questão da correia pode acender por qualquer critério, não é só por troca de correia. A correia a gente trocou, e aí porque fez uma manutenção. Mas aquele pequeno aperto que a gente dá no tensor da correia dentada, ele movimenta o comando, tanto para avanço quanto para retroação. Aí você imagina só, né? Foi lá, fiz aquele pequeno movimento, o comando está trabalhando um pouquinho avançado. Ele pode admitir mais ar ou ele pode admitir menos ar na hora da mistura.
E aí esse motor pode trabalhar com mistura rica ou uma mistura pobre, né? Se eu tenho uma mistura pobre, eu tenho ineficiência energética do motor, eu vou acelerar mais, vai gastar mais combustível para alcançar o que eu precisava. Se eu tenho uma mistura rica, eu vou jogar desperdício de combustível para o escapamento, mistura combustível não queimado, cru, né? Então, esse controle do ajuste do ângulo de avanço da ignição precisa-se do ajuste do sincronismo. E aí, no caso da GM, que usa ali um sistema bem sensível, qualquer pequeno movimento, igual ele me falou, tirou ali, fez um tranco, aquele movimento brusco gerou uma força elástica na correia, laceou um pouquinho a correia, muda o sistema do ângulo do comando. O comando vai dar uma variada. A partir do momento que ele dá uma acelerada, aquela correia ela vai gerar uma vibração, ela vai avançar ou atrasar o ponto ali do comando e vai precisar de fazer adaptação. Vai acender. Você imagina só, essa correia chegando num ponto alto de desgaste, se ela for originalzinha, bonitinha, ela vai acender a falha e aí você vai fazer a troca preventiva, né? Agora, se o cara comprou aquela mais ou menos, ela não vai acender a falha, ela vai estourar. Infelizmente, aí vai ter dor de cabeça. Vai perguntar? Tranquilo? Vamos lá então. Dando sequência aqui, né? Também lançamento de alguns veículos asiáticos para o porte médio, né? A gente lançou aí também HB20, né? Outros carros aí que também fez algumas alterações no mercado, e a engenharia teve que trabalhar forte em cima desse carro. Export também, recentemente trouxe uma tecnologia nova aí, né? Então, o pessoal está trabalhando forte em cima de Ford, foram uns 2 montadoras que a gente pegou nos últimos meses para trabalhar, né? Esse carro aqui é legal, no último treinamento eu também trouxe ele, além da Captiva também. A gente falou um pouquinho na palestra sobre o sistema de iMotion. O senhor estava, né? O senhor lembra? A gente falou um pouquinho, né? Estava numa oficina lá, um rapaz falou assim, Wesley, precisei de fazer um ajuste lá da transmissão, não consegui fazer, cara. Falei, caramba, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, né? Cheguei lá, parceirão nosso da engenharia lá, que ajuda nós, o cara tentou, pegou um equipamentinho lá de R$1.500, R$2.000 lá, comprou lá pela China, lá, trouxe, ele usou o equipamento para fazer o ajuste do ponto de embreagem, trocou a embreagem, numa estradinha. Cara, plugou o equipamento, a embreagem foi fazer o ajuste, ele começou primeiro a fazer o ajuste básico do câmbio, depois da embreagem, aí ele, nesse momento de ajuste básico do câmbio, engatou todas as marchas da transmissão, chegou na 5ª marcha, parou na 5ª marcha. Só que o computador ainda continuou, 6ª, 7ª e 8ª. Aí, como assim, né? Aí ele falou, ó, função executada com sucesso, dê partida. Aí ele foi dar a partida, o que aconteceu? Não deu partida, infelizmente. Travou o módulo de transmissão. Nós chegamos lá para poder ver o que tinha acontecido, já era tarde, não tinha o que fazer. Aí teve que mandar o veículo para a concessionária para fazer o reparo. Imagina só, né? Você está com uma ferramenta para te ajudar, essa ferramenta põe defeito, né? Aí ele falou, olha, paguei caro, devia ter comprado um KTS. Eu falei, não, qualquer equipamento que te dá segurança, né? Independente aí, mas que dê um suporte técnico, te dê manuais de instruções, te dê uma literatura técnica, te dê conteúdo de bordo, aí essa daí você pode ter certeza, cara. Te garanto que o chinês lá não vai ter um 0800 para atender ele, né? E muito menos reembolsar a dor de cabeça dele. Mas olha só, esse carro o pessoal não gosta, né? Torce muito o nariz, não para o carro, mas sim para o sistema de transmissão. Mas na realidade, pensa só numa coisa. O sistema de transmissão automatizado, ele é muito antigo, não é novo, né? Ele já contém aí, principalmente em carros na época aí de 94, 98, já vinha com esse sistema, né? E carros de alto escalão, como por exemplo a linha da Ferrari, né? Com a F50 lá, já tinha esse sistema ali de transmissão automatizada. E essa tecnologia também está dentro das pistas de competição. A Fórmula 1 utiliza sistema de transmissão automatizada. Só que o nível de automatização lá é eficaz, né? Tem uma gama de sensores que dá uma redundância muito boa. E a quebra do sistema é bem menor, né? Só que a tecnologia é cara e para colocar ela num carro talvez fique um pouco inviável. A montadora reduziu alguns componentes, colocou os essenciais e pôs para funcionar. Ficou bom, está engatando marcha, então vai embora. Ah, você sente uma pescoçadinha na hora que troca, mas tranquilo, isso aí todo mundo se adapta, né? Esses dias eu estava vendo o comercial de um carro, né? Aí o comercial, o cara tava assim, né? Com o pescoço, né? Aí o rapaz falou, você tá trocando de marcha? Não, eu tô com soluço. Achei legal.
O carro era com transmissão automatizada, mas ele estava brincando porque o sistema da transmissão você não sente as trocas de marcha. Pode acontecer, varia do nível de automação, né? Mas esses sistemas aqui, pode ser iMotion, Dualogic, Easytronic, eles só dão problemas por falta de manutenção preventiva. Isso não adianta, qualquer carro quebra por falta de manutenção preventiva, né? Você imagina só, quem trabalhou aquelas primeiras injeções eletrônicas lá, o motorzinho Fiasa, aqueles antiguinhos Monza, um bico só, né? Começava a dar problema no sistema, sabe o que eles faziam? Vamos ver se vocês manjavam mesmo. Lá na minha região dava problema, eles pegavam e falavam assim, rapaz, esquece, isso aqui é uma dor de cabeça. Ninguém acerta. Põe o carburador aqui que você resolve o problema. Resolve, na hora, tira aqui esse. Não, para, isso aqui é uma dor de cabeça. Aí esses dias eu fui na oficina do cara também, aí o cara falou assim, então, isso aqui é dor de cabeça, cara, não resolvi e tal, comprei um pedal, uma alavanca, coloquei aqui, ó, zerou, não tem mais problema, né? E aí, fez o reparo correto? O que vocês acham? Para mim, esse cara, ele entrou para o Brasil de forma clandestina, né? E aí ele está trabalhando no Brasil como uma pessoa clandestina, né? O pessoal lá de um outro continente bem distante daqui, talvez até fora do planeta Terra, né? Deve fazer alguma coisa desse tipo. Mas aqui no Brasil, eu confio em vocês não fazem isso. Você imagina só, o cara chegou numa revisão, você está olhando lá, 40 mil, 50 mil do cara, você vai falar, amigo, ó, lembrando que logo mais você vai ter que fazer uma troca de óleo do sistema do Power Pack, acumulador de pressão, fazer uma limpeza, desmontar, olhar o sistema, verificar se não tem nenhum vazamento. Por quê? Se você faz isso, você tira residual de sujeira do conjunto, né? Consequentemente, você não vai ter um rompimento de nenhum órgão de vedação, nenhum êmbolo de embreagem vai estourar e vazar o óleo, forçar a bomba hidráulica, vai forçar o sistema de acionamento elétrico do câmbio, ou trabalhar a EV0 toda hora, ativando e desativando o sistema de engate de marcha. Por quê? Por conta de um desequilíbrio de pressão hidráulica. Uma simples revisão simples, uma remoção do conjunto, uma limpeza, uma montagem, já resolvia o problema do carro ali e dava, ó, uma vida longa, né? Coisa simples. Outra coisa que o pessoal não faz é que esses sistemas, eles dependendo, não são tão autoadaptativos assim, né? É ideal que toda revisão que um carrinho desse entra na oficina, você não vá lá e plugar o aparelho só para poder dar uma olhadinha. Faça um check-up geral, verifique todas as falhas, faça um ajuste no sistema de transmissão também, trocou o óleo, mas calibra o ponto de embreagem, verifica o desgaste da embreagem, não deixa a embreagem chegar no máximo. Você não mata o volante, você não mata o funcionamento do ângulo de embreagem, então você tem uma sequência de ganhos aí. E sem contar que você vende serviço, e não empurrando serviços que realmente têm necessidade. A parte boa disso é que a gente consegue tudo que a gente está fazendo registrar nos relatórios do KTS. Então você pode mostrar para o cliente, olha, seu desgaste de embreagem está tantos por cento e você precisa trocar quando ele atingir tantos milímetros. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter um custo de tanto. Apresenta para ele a dor de cabeça que ele vai ter e o que ele pode fazer agora. Aí ele olha e fala, pô, realmente eu estou com um laudo médico, eu estou com um papel na minha mão aqui, eu estou com um exame que o meu mecânico fez no meu carro e realmente eu estou confiando nessa informação. Eu acho que o defeito do seu carro, se você gaguejou na frente do cliente, meu amigo, complicou. Essa semana mesmo eu fechei um cabeçote de um carro, um parceiro meu, não gosto de fazer serviços assim, mas muito amigo, a gente deu uma força para ele, né? Ele já tinha rodado umas 3 ou 4 oficinas. E aí o pessoal falou assim, olha, o problema do seu carro é bobina, o problema do seu carro é vela, o problema do seu carro é bico. Já tinha limpado o bico, trocado bobina, vela, cabo, vai daqui, vai dali. O problema do carro foi o quê? Fez o encontro de anéis. Simplesmente isso, falhava cilindro. Só que ele tinha compressão, mas não a compressão necessária. Fui lá, peguei o FSA, fiz um teste simples de compressão relativa, não coloquei manômetro nenhum. Falei, você tem cilindro aqui que está com falha de compressão, cara. Ah, não acredito, que não sei. Falei, olha, você tem que desmontar o cabeçote, fazer um reparo, pode ser que seja cabeçote, pode ser que seja bloco do motor, pistão, anel. Aí ele pegou e falou, pô Wesley, não confio em levar em mais ninguém, cara, você não faz pra mim? Aí eu falei, bom, fazer até fácil, mas vai ter que ser no tempo. Desmontamos, até pensamos que fosse a parte do cabeçote, mas não era, infelizmente, eram os anéis. Aí fizemos o reparo, montamos,
Foi um custo um pouco mais elevado, mas ele poderia ter evitado todo esse transtorno, né, de passar em várias oficinas trocando componentes. Talvez se a primeira oficina que tivesse o diagnóstico assertivo ali, tinha ficado com o serviço, né? Então, nesse caso aí, a gente acaba ganhando na aquisição. Olha só, a gente vai fazer esse carro aqui, vamos comentar um pouquinho dele, mas aqui é a Land Rover também, falamos um pouquinho dela hoje aí, né? Então, beleza, show de bola. Bom, presta bem atenção no que a gente vai falar agora. Primeiramente, quem não tem o KTS vai gostar do que a gente vai falar agora, porque a gente vai começar a usar na prática aqui. E segundo passo, né? Para quem tem, às vezes tem que soltar um pouquinho o freio de mão, não sabe usar as funções, vamos também dar uma instruída agora. Só que quem depende de CD para atualizar, fica esperando a atualização por CD, a Bosch não fornece mais nenhum CD, tá bom? Pode ser que ainda quem mora lá em algum outro país distante lá, receba algum CD, né, que esteja travado lá na parte de transporte, né? A gente pegou muitos problemas nos últimos anos, né, e aí mudamos o sistema. Então agora é tudo online. Olha só o que acontece aqui, olha. Aqui a gente tem um sistema de forma com aplicativo, você vai lá no Google, você vai colocar Downloads Bosch, ou pode escrever o nome do aplicativo mesmo, ó, DDM, né? Coloca lá DDM Bosch. Primeiro ícone que vai aparecer para vocês é o sistema de downloads da Bosch. Você vai clicar nessa página, vai estar escrito assim, ó, iniciar o download. Você clica e ele vai baixar um aplicativo no seu computador. Esse aplicativo vai transformar todas as atualizações de CD para a forma online. E o que você precisa para atualizar esse seu computador? Somente de internet, mais nada. Tendo internet lá, você vai atualizar o teu equipamento. Plugou na internet, ele vai fazer todas as atualizações. O DDM, ele pode parar o download e voltar o download conforme a velocidade da sua internet, conforme a utilização da rede, até mesmo se por um acaso o cara estava mexendo lá e desligou lá o fio do computador e em algum momento, pô, fiquei sem internet. Ele volta do ponto que parou, não perde nada. Outra parte boa também é que a velocidade do DDM depende de dois fatores, né? Computador e da internet, né? Você imagina só, você tem um computador bom, potente, rápido, veloz, e tem uma internet boa, potente, rápida e veloz, como que vai ser o seu download? Devagar que não vai ser, vocês estão muito devagar, gente. Não, vai ser bom, potente e veloz, né? Agora, se o cara tem um computador meio lento, né, uma internet mais fraquinha, então aí você vai ter um download um pouquinho mais demorado, né? Mas, como vocês estão velozes hoje, né, a gente vai conseguir fazer um download rápido. Os DVDs não vêm mais, então toda atualização agora é de forma online. Carregou a barrinha, observação, um download acontece, certo? Vai carregar todas as barrinhas necessárias. Só que não vai instalar, tá bom? Vai depender de um dedinho de vocês ir lá clicar em instalar. Ele vai habilitar no cantinho assim, ó, instalar. Por que que não vai instalar? Porque nenhum programa, nenhum aplicativo, nem de celular, ele não pode instalar nada no teu equipamento sem a sua autorização, entendeu? Até o celular de vocês mesmo, de vez em quando vocês podem puxar, ele vai estar assim, ó, existem atualizações disponíveis, né? Deseja instalar? Aí você clica sim ou não, né? Porque às vezes a pessoa está trabalhando com algum programa que tem que ficar na versão anterior. E ali, obrigatoriamente, você tem que fazer o botãozinho para instalar. Mas ele já vai estar pronto. Outra parte importante, só comentar isso aqui que é mais importante de tudo. Esse camarada aqui, ele só funciona quando você está conectado na internet, né? E para você estar conectado na internet, seu computador precisa estar o quê? Ligado, né? Eu fui numa oficina lá na Arábia, né? Aí o cara tirava o computador da gaveta, fazia o diagnóstico do carro, terminava, ele guardava o computador na gaveta e pronto. Aí daqui 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, chegava outro carro, ele lá, pegava lá de novo o KTS, abria o computador, fazia o diagnóstico, botava e desligava. Aí eu falei assim, cara, não consigo atualizar o KTS. O KTS meu tá lá não sei na onde, é lento, devagar, não faz tal carro, não faz isso, não faz aquilo, não consegui fazer o diagnóstico do carro. Aí, meu amigo, eu falei assim para ele, ó, primeiro, quando a atualização começou a rodar, terminou o diagnóstico do carro. Aí você veio, desligou o computador. Você imagina na sua oficina, o cliente chega assim, encosta o carro lá, né?
Aí ele vai falar com a recepcionista lá, né? Ela vai preencher a ordem de serviço, vai abrir, pegar os dados do cliente, né? Para passar orçamento, tudo. Faz o check-in. Já terminou de atender o cliente, ela vai lá, desliga o computador, coloca as folhas na mala, tranca o armário, né? Tira o uniforme e senta na cadeira. Aí chega outro cliente, ela vai lá, coloca o uniforme, pega a prancheta, vai fazer o checklist. Aí ela volta, liga o computador. Quanto tempo vai levar o atendimento do cliente? Né? Vai demorar, não vai? Eu escutei isso aí também, o KTS leva 1 hora para acessar o carro. E aí, será que o problema está no KTS? E para ligar? Né? 1 hora também? Então, Vai estar mais rápido. olha só, se você já liga o teu equipamento diagnóstico, você tem que pensar que é um computador, não é? Tem informações aqui, não é só diagnóstico, a gente tem literatura de bordo, a gente pode ver esquema elétrico, aperto de peça, eu posso usar para N outras coisas. Aplicação, pô, tô com dúvida, qual que é a correia, qual que é a posição de montagem, qual que é a vela adequada, tem um material aqui dentro, você pode usar. Eu estou fazendo um diagnóstico, eu posso já mandar para o meu cliente via rede social, rede de comunicação. Então essas interatividades com a ferramenta é muito importante. E aí você não pode ligar só na hora de usar, né? Liga de manhã cedo, porque durante o dia já vai baixando as atualizações, sem que você perceba, já está preparado. Quando chegou no finalzinho do dia, você só, opa, tem aqui, ó, vamos lá, clica aqui, ó, instalar, 2 minutinhos no máximo, já está tudo instalado para você, certo? As atualizações continuam em 3 fases, ou seja, são 3 versões por ano que são disponibilizadas, né? 3 versões. Eu tenho uma galera que mora lá, que nem a gente falou, né? Lá na Arábia. E aí o pessoal lá, eles gostam de comprar a versão, né? Porque eles falam, ó, essa versão é minha, quando eu morrer eu vou levar ela comigo e ninguém tira ela de mim. Tá bom, beleza, ela é sua, não tem problema, a gente vende para você. Aí tem aqui uma versãozinha travada. Só que, pegou uma versão dessa, vai ficar nessa versão. Até quando? Até quando você quiser. Pode passar 5, 10, 15 anos, vai ficar nessa versão, certo? Se você sentir a necessidade de atualizar, eu não preciso comprar tudo que eu deixei para trás, ó. Ah, comprei agora em 2018, lá em 2023 eu vou precisar de atualizar de novo, peguei um carro lá e preciso fazer. Aí eu vou ter que comprar tudo? Não, você vai comprar só a versão daquela época que você tá e já vai vir tudo para você. Só que o cara comprou numa versãozinha dessa, só numa barrinha dessa aqui, ó. A gente fala de barra 1 aqui, ó. Você vai pagar aí com material técnico, que são as literaturas de bordo e tudo mais, e diagnóstico, uns 4.800, mais ou menos, né? Nessa faixa aí. E aí você vai pegar e você vai colocar na ponta do lápis. Vamos reduzir isso aqui para 4.000. Vamos fazer assim, olha, 4.000 cada versão. Para você manter seu equipamento 100% atualizado o ano todo, tudo que a engenharia faz já está ali disponível para você, você vai gastar 4 com 4, 8 com mais 4, 12. Média aí 15, né? 1.000 por ano. É dinheiro demais para atualizar o equipamento, não é? Não sai caro? Mas ele gosta de comprar o software. Embaixinho do braço ali é meu, ninguém me tira. Vocês têm TV por assinatura em casa? Quem tem aqui TV por assinatura? Ninguém? Não? Ah. O cara já está querendo craquear o KTS já. Não é legal chegar em casa, pô, a mulher tá assistindo lá a novela, lá, você fica aí, fica aí, eu vou aqui na TV, aqui, eu vou ver aqui o Sport TV, vou ver outros canais aqui que eu quero ver uma série, um filme, sempre tem conteúdo novo, né? Nunca tá assistindo a mesma novela das 8 lá, né? Então, aqui no KTS é assim também, a gente tem sempre conteúdo novo rodando por trás dele. E se você tem a atualização do ano todo, vai ter informação o ano todo, só que o legal, você vai pagar tudo nisso daqui, 2.200. 2.400, 2.500 no máximo aí, dependendo dos pacotes que você assinar, entendeu? Com os materiais técnicos e tudo. Só que o quê? Por ano, cara, por ano, olha a diferença. A gente está pagando muito menos do que a gente pegar. Ah, Wesley, eu não quero esquema elétrico, eu não quero nenhuma informação técnica, eu quero só fazer o diagnóstico, os ajustes. Tem como? Tem, monta o seu pacote. Pega lá o pacote de TV mais reduzido, que vem com poucos canais, né? Também a Bosch tem, só diagnóstico. Você paga 1.500 por ano aqui, olha. Todas as atualizações, recebe tudo ali. Fez, está no computador, está disponível para usar.
mas o computador tem que estar ligado para receber as informações, não adianta só estar na gaveta, né? Aí o pessoal faz assim, atualiza o computador, usa e consegue cobrar também da Bosch. Por quê? Estou fazendo um diagnóstico no carro, está atualizado o meu equipamento, mas faltou a leitura de um sensor, faltou a leitura de um componente, né? Dentro do equipamento, tem duas funções de você mandar essas informações para a Bosch. Primeiro, a melhoria de produto. Aqui está meio borradinho, mas ali diz um terminho que você vai estar mandando informações para a Bosch de qual veículo você selecionou para a gente poder priorizar produção de peças de reposição, para a gente poder priorizar sistemas que estão faltando durante o veículo e falar assim, opa, em tal região está tendo uma frota grande de carro tal, que a gente tem que fazer um sistema que está faltando para o CATES, ou não está tendo vela para aquele carro em tal região, a gente precisa, e essas informações são importantes. Outra coisa, isso daqui você não faz nada, cara, automaticamente já vai para a Bosch. A gente não sabe nem o que você fez no carro, mas qual foi o carro que você acessou a gente sabe, certo? A gente não quer saber essas coisas porque o serviço seu para a sua oficina, não para a Bosch. Mas, Wesley, eu estou com uma necessidade muito importante de ter os valores de sonda lambda nesse carro, e eu não tenho. Como que eu faço? Dentro do equipamento existe uma função chamada EasyTicket. Você pode mandar para a Bosch um e-mail de dentro do equipamento, que aí neste e-mail vem dados do veículo, vem dados da sua oficina, aí eu sei quem me mandou a informação, aí eu vou poder ligar para você e falar assim, olha, ou te responder um e-mail, né? E falar assim, olha, a função que você solicitou já foi concluída, está aqui. Conseguimos resolver o problema. A próxima versão vai estar disponível para você. Você já pode baixar aí e instalar no seu computador. Aí o cara é assinatura, já coloca lá e já usa, né? Então essa é a parte boa do negócio. Ou pode acontecer também, né, dele perder alguma versão, esqueceu de apertar e instalar, responde para ele assim, já fez isso, está funcionando já, pode atualizar aí que vai rodar. Então você consegue ter a informação de forma mais rápida, né? Outra parte boa de tudo isso, que a engenharia consegue também dar uma atenção um pouco melhor. Antigamente os EasyTickets não eram respondidos. Agora, daquelas cabecinhas que a gente viu lá no começo é responsável só por cuidar dessas informações. E ir lá e dar um feedback para você e buscar. Outro dia um rapaz falou assim para mim, pô Wesley, eu não consegui fazer diagnóstico na linha Fiat. Como não conseguiu? Vamos dar uma olhada. Aí eu fui lá, paguei os carros que ele falou que ele não conseguiu fazer o diagnóstico, eu fui lá e pluguei em todos eles e falei, pô, estou fazendo diagnóstico? Não está uma coisa errada, né? Aí eu notei que todos os carros que ele falou, o conector ficava dentro da central, lá no fundo, bem difícil acesso, assim, você tinha que desmontar um acabamento e tal. Eu falei, cara, só que eu olhei por baixo, dava para conectar por baixo também, assim, sem tirar o acabamento. Eu falei, esse cara está conectando o cabo sem arrancar o acabamento. Aí eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, me dá o acesso remoto. A gente tem o suporte do WhatsApp, né? A gente consegue fazer isso. Ele me passou o acesso remoto do equipamento dele. Afinal de contas, meu equipamento não é equipamento básico, né? Que só tem ler erro, apagar erro, não só tem funções básicas. Eu tenho material por trás disso. Eu tenho Windows rodando aqui, né? Então eu consigo acessar o computador do cara e fazer um acesso remoto, né? E aí eu fui lá e, opa, pera lá. Faz o seguinte, me manda uma foto de como que você está conectando esse carro aí. Aí, beleza. Ele mandou uma foto para mim, na hora que eu vi, falei, cara, faz o seguinte, só força um pouquinho mais o conector para dentro. Aí foi, conectou. Falei, opa, pera lá, olha, faltando comunicação de um pino aí de comunicação. Eu até tirei os prints, mostrei pro André, isso aconteceu hoje, cara. Aí o cara pegou e falou assim, agora comunicou. Às vezes um suporte a gente conseguiu fazer o cara melhorar. E o cara mandando um e-mail lá, ou seja, a interatividade de resposta foi mais rápida, entendeu? Outro dia eu estava com o Gamalho também, né, Gamalho? Compartilhar a experiência que a gente teve. Ele estava nos ajudando num teste de equipamento. E ele falou, Wesley, não consegui fazer a conexão com o carro. Nós, com acesso remoto, fomos lá e fizemos todo o atendimento, olhando, falando, olha, aqui realmente tem que melhorar, isso daqui é uma necessidade de melhoria do produto. Estou até com uma anotação dele ali para poder procurar um veículo e fazer um teste. E num dos caminhões que ele não estava conseguindo o diagnóstico, eu falei, olha, eu acho que deve ter pina afundada, alguma coisa. E tinha pina afundada lá, né, Gamalho? Falou assim, realmente aqui estava errado, a gente conseguiu conectar depois. Então, esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Qual equipamento consegue dar esse suporte, né? Vamos contar uma situação assim, então. Imagina só, é Fernando, né? Como que é o nome? Rodolfo. O Rodolfo fez a manutenção de um carro lá, né? Trocou lá o óleo, filtro lá,
e liberou o carro para o cliente, né? Tadinho do Rodolfo, ele vai ficar mal queimado hoje, mas é meu parceiro, depois eu agrado ele. Ele pegou e falou assim, olha, tá aqui seu carro, bonitinho, estou entregando para você. Revisão feita, né? O carro saiu, é de um diretor de uma empresa muito grande, conhece bastante gente na região da cidade, né? Aí passou uma semana, começou a manchar o piso da garagem do cara. E o cara pegou o carro, saiu e foi numa outra oficina e falou assim, cara, tá manchando o piso da minha garagem, não sei o que eu faço. O cara ergue o carro, ele olha e fala, puta cara, olha aqui, ó, o bujão do seu kart está solto, né? Isso aqui corre um risco, podia cair, vazar todo o óleo, fundir o motor, e aí você estava enroscado e que não sei o que. O cliente vai falar assim, nossa senhora, nunca mais levo na oficina que eu levei para trocar o óleo. O serviço foi, olha que risco, aquele cara não sabe o que está fazendo, né? Então, se o cliente tivesse voltado, Rodolfo, ó, cara, é o seguinte, ó, troquei o óleo com você e começou a manchar o piso da garagem. O que o Rodolfo ia fazer? Né? É verificar, opa, era só um parafuso que estava solto aqui, apertamos o bujãozinho do cárter, já completei o nível do óleo que estava faltando, tá bom? Desculpe pelo transtorno, vai dar um agrado, alguma outra coisa, e vai recepcionar. Esse cliente vai falar bem dele, porque, pô, fui lá, tinha um inconveniente, ele acertou, resolveu o problema. Né? Não é agir de má fé, mas pensa, esse cliente não foi legal quando ele voltou para a oficina e acabou ajudando a gente? Vamos colocar no nosso serviço, no dia a dia. Mesma coisa com a Bosch, cara. Infelizmente, se faltou alguma coisinha lá para o equipamento ficar redondo, manda um puxãozinho de orelha lá, manda o exit ticket para nós. Ó, corrige aí, entendeu? Porque daí a gente consegue melhorar o produto e sabe quem que vai beneficiar com isso tudo? Vocês mesmos, entendeu? Porque um mandando, às vezes pode ser a dúvida de mais um monte de pessoa, entendeu? Então é muito importante isso. Agora, quando for mandar o e-mail lá no exit ticket, vamos prestar bem atenção, cara, que não adianta nada a gente escrever lá assim, olha, não faz o marche. Aí eu vou pegar o e-mail para ler, eu vou pegar, não faz o marche. Legal, eu sei que é o marche, já vem informação, mas não faz o que no marche, né? Não faz, né? Faz o motor, não faz o ABS, o airbag. E aí acaba ficando quadrado. Então só vê se você entende a informação que você está colocando. Não precisa escrever texto detalhado não, mas fala, olha, não consegui fazer adaptação de combustível do... Tá, pronto, já era. Eu já sei que é o Onix, eu sei que é a versão, já apareceu o chassi para mim e assim por diante. Beleza? Bom, outra parte importante, as versões agora são por leitura de VIN, não precisa mais selecionar o carro manualmente, ano, modelo, cor, tipo de combustível, nome do pai, da mãe, CPF, RG. Não, né? Mudou bastante agora. Agora é bem simples. Você vem, duas formas. Você pode, primeiro, clicar no botãozinho escrito assim, ó, ler VIN. Se o carro for mais novo e dentro da central aqui do motor já tem o número do chassi escrito, na hora vai aparecer para nós lá e aí você vai conseguir fazer o diagnóstico. Mas, se não aparecer, às vezes o carro é mais antiguinho, né? A central dele não tem o número do chassi gravado, ou até mesmo pode ser que seja mais novo, mas o cara pegou um módulo usado de outro carro e colocou junto lá e tem dois números de chassi na Redcam, né? Aí o aparelho lê e fala assim, opa, não vou colocar nenhum dos dois, eu não sei qual que é, né? Aí ele vai deixar em branco lá para você. Aí você faz o quê? Pega lá o documento do carro, digita o número do chassi, ele vai trazer também o carro, certo? Se por um acaso isso não acontecer, a gente tem uma terceira opção. Aí é o CPF, RG, o nome do titular do carro, a cor, o ano, fabricação e tudo mais. Aí você volta para o jeitinho antigo, que aí você preenche todos esses campos aqui manualmente, tá certo? Beleza? Bom, esse aqui é a cobertura nos últimos anos, a evolução. Um pouquinho que a gente falou das melhorias do exit ticket, que a gente vai fazer na hora aqui, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre rede de comunicação Ethernet. Vocês sabem o que é isso? Né? Tá trabalhando na oficina já com carro que tem essa tecnologia, né? Quem não sabe o que é Ethernet aqui? Quem nunca mexeu com isso? 1, 2, 3, né? Beleza. Ethernet simula bem bastante aquele nome que a gente já tem na mente, né? Que é internet, né? Basicamente a mesma sugestão, né? Então hoje os carros estão trabalhando com um protocolo bem parecido com isso. Por quê? Porque a gente tem um número de unidades de comando elevado montado num carro, até 100 unidades pode ser instaladas. 160 sensores chegam a gerar quase 10 gigas de informação correndo por dentro da Redcam. Quem é eletricista aqui? Quem trabalha somente com parte elétrica aqui? Aí, ó, Meu amigo,
Você já chegou a imaginar que você pode chegar a mexer em 2 quilômetros de fio? Você pegar um chicotão do carro, esticar fio por fio, 50 quilos de peso do carro é só chicote. Para quê? Para integrar aquele grupão ali, ó, de módulos numa rede de comunicação. Todo mundo tem grupo de WhatsApp aqui? Todo mundo aqui usa, né? Beleza, o pessoal já mandou mensagem para vocês no grupo do WhatsApp? Já? E foto? Vídeo? Também, né? Normal. Beleza. Agora, o que é mais rápido? A mensagem, a foto ou o vídeo? A mensagem, né? Ocupa pouco espaço, rapidinho vai. A foto também, até mais ou menos, né? Mas o vídeo pesa, não pesa? Dependendo do vídeo, então, né? Tem os meninos que falam assim, você grava um áudio, né? Você não grava um áudio, você grava audiobook, né? Um audiolivro, porque você coloca o teu áudio tem 5 minutos. Eu falo, cara, eu gravo mesmo, porque é o único jeito de eu mandar mensagem, né? Desculpa Brasil gravando ali, mas falar dirigindo é complicado. É uma mania que o brasileiro tem nos últimos anos aí com o bendito do WhatsApp, né? Mas olha só que legal, o grupo do WhatsApp lá do carro tem adicionado motor, ABS, painel, airbag, uma sequência de módulos, né? Aí o cara vai lá, tá dirigindo, a Renegade lá do começo, né? O cara ligou o piloto automático, tá lá no conforto, ar-condicionado, rodando, de boa. Dali a pouco, lá no grupão do WhatsApp, o radarzinho aqui, ó, falou assim, ó, tem obstáculo na frente. Chegou a mensagem lá. Obstáculo na frente. Aí o pessoal olhou e falou, opa, pera lá, tem obstáculo na frente. Todo mundo atenta aí, o que está acontecendo? Obstáculo que é esse? Aí a câmera vai lá no para-brisa, ela olha e fala, olha, é o seguinte, é um caminhão que está na nossa frente. E ele está a tantos metros de distância de nós. E a gente está chegando em tantos segundos numa frenagem total para poder atingir esse veículo. Aí o sistema, opa, pera lá, cuidado, vamos ter que fazer uma ação agora urgente. O cara tá lá, tá começando a dar aquela babada no volante, né? Não sabe para onde que ele tá indo, tomou um monte de cerveja no final de semana, né? Mas por trás da rede de comunicação tá rodando um monte de informação. E aí o motor fala assim, olha, vamos fazer uma ação, eu e você, câmbio. Vamos colocar freio motor no carro. Vamos voltar uma marcha. Então na hora que você baixar a marcha, eu subo a carga do motor e a gente segura a velocidade. Só que isso acontece e o sistema ainda continua com velocidade elevada. Aí o radar está falando assim, ó, tá aproximando. E o grupo tá bombando, todo mundo discutindo. O airbag já falou assim, olha, tô no jeito aqui, viu? Se acontecer alguma coisa, eu assumo a bronca. Só que ele tá no jeito, né? Ninguém falou assim para ele, vai. Que aquele ali, quando ele entra, ó, ele vai para uma resolver a situação, né? Aí, nessa hora, o sistema lá dentro do ABS tá assim, ó, a barrinha carregando. Né? Ele não tá nem vendo a primeira mensagem que chegou. Ele tá esperando a imagem em alta definição da câmera do para-brisa chegar. Aí, quando tá terminando de carregar a barrinha, sabe o que acontece? Falha no download. E aí? O que acontece com esse carro? O airbag entrou em ação, você pode ter certeza. Né? Então, olha só, a rede de comunicação aqui, olha, não comporta mais essas informações. Por quê? O tanto de informação que a gente tem aqui dentro precisa de processamento rápido, precisa de uma internet rápida. Ou seja, nós temos que ter 10 GB, 50 GB, 100 GB, 1 tera de informação ali disponível para comunicar, né? Imagina agora, o pessoal está falando de 4G, 5G, né? E assim por diante. Igual no celular também está no carro. Então, a gente está trabalhando agora com redes de comunicação Ethernet, rede diagnóstico via IP. E isso constitui do quê? Literalmente do cabo de conexão de rede LAN, que a gente chama, que é o RJ45, ele traz os mesmos protocolos. Por quê? Quando a gente está no Wi-Fi de casa, o vídeo roda rapidinho, não roda? Né? Os dados que correm ali é rapidinho, né? Porque está com cabo de rede conectado ali no computador, mais rápido ainda, né? Porque a informação da Ethernet é muito rápida. Para a internet sua funcionar, existe um protocolo de comunicação que se chama Ethernet. E está lá. E isso significa que nos carros, a partir do momento que ele tem um conteúdo de informação grande como esse, ele precisa de uma rede dessa. Então, o conector de diagnóstico nesse carro vai ser
Qual que vai ser o conector diagnóstico? Cabo de rede? E aí, será que é o cabo de rede? Será que é o cabo de rede? O que vocês acham? E aí, muda? Não muda? Wi-Fi? Ou, logo, logo a gente chega lá também, hein? Olha só o cabo de comunicação. Prazer, OBD. Sabe o que isso significa? Dentro do conector de diagnóstico não mudou nada. Ali dentro tem os mesmos pinos de comunicação, com os mesmos sinais de alimentação e tudo mais. Porém, a rede CAN não trafega mais ali. Agora não são mais 2 fios. São 4 fios montados para poder trafegar a informação e um pininho montado, olha, você pode ver que sempre o pininho 8 ali, ele é um pininho dedicado para a apresentação do sistema, né? E aí ele vai lá se apresentar. Glauco. Tudo bom? Seu nome é? Glauco. Glauco, meu nome é Wesley. O que você quer aqui? É vírus. Então, pum, acabou. Se você não está preparado para comunicar comigo, eu não vou comunicar com você. Então, você não é Ethernet. E assim aconteceu também com a TV digital. Só funcionou sinal na TV quem tem o conversor ou uma TV digital. Só que quem não tem, perdeu o sinal. Entendeu? E aqui, quem não tem um equipamento preparado para comunicar, também não vai comunicar. Esquece. Por quê? Se não tem o conversor digital lá dentro, ele não vai conseguir ler sinal digital lá do carro. Infelizmente. Porque a velocidade de informação é muito rápida. Você viu a conversa que teve no grupão do WhatsApp? Né? É muita informação. Agora, vamos pensar no seguinte. A TV continuou sendo a mesma. Antes de digital e depois de digital, ela continua sendo a mesma, né? Quadrada, com imagem, né? E som, né? Ainda colorida. Graças a Deus não voltou para preto e branco, né? Mas a tendência é que o carro também continue ainda tendo motor, roda, tudo, né? Mas a conexão por trás dele é digital, certo? Tem que ter equipamento preparado. Que carros que está comunicando com isso? Linha Volvo, Jaguar Land Rover, já estão aqui, ó, preparados, né? A linha Ford já lançou alguns veículos assim também, com a Ethernet. Então, Fusion. Entendeu? Então já estão adiantando muitos os passos aí em termos de diagnóstico online. Oi? Linha de caminhões. No Brasil ainda não, mas já tem sim. Já tem. Na União Europeia já tem, tá bom? Porque lá o nível de informação é bem maior ainda, tá bom? E para comunicar com esse tipo de veículo, né, no mercado hoje, no Brasil, a gente só tem o KTS ou o equipamento original da montadora. Que KTS? 350, recém-lançado, 590, está ali atrás, ó, 350, 590, certo? O nosso próximo 200 que a gente vai lançar nos próximos meses aí. Então, esses equipamentos estão preparados para comunicar com a... Oi? 570 não. 570 não tem o conversor digital. Por isso que você não soube responder a pergunta para mim. Você viu? Faltou a Ethernet. 200, 340 também não funciona, porque eles não contêm o sistema preparados para comunicar com o via IP, certo? Muito bem. Nos últimos anos, a eficiência energética do motor e a redução de consumo e emissões, né? Agora o sistema de injeção de combustível, ele vem mais controlado. Hoje a gente está tendo que trabalhar até com 8 bicos instalados no carro, né? Antigamente 8 bicos no carro era carro de esporte, né? O cara turbinava lá e colocava 2 bancos, né? E aí, porque o negócio era combustível que não acabava mais. Agora, o carro de passeio também está vindo. Então ele tem um banco de baixo, um banco de alta montado nele, né? Recentemente eu comprei um carro que ele tinha essa tecnologia. Mas, falando ainda na atualidade, a gente está trabalhando agora com um sistema de injeção direta. Olha só a eficiência e o funcionamento desse sistema. Quem trabalha com isso dentro da oficina hoje? Quem aqui está habituado a mexer com esses tipos de sistema? 1, 2, 3... Regular, não muito. Se você está preparado 100%, você consegue resolver um pepino de um carro desse? Sabe quais são os valores de trabalho de cada tipo de componente? Aí vem a literatura técnica, né? Vamos falar um pouquinho de injeção então direta agora. Olha só, sistema de injeção direta não muda muito. Quem trabalha com diesel é bem semelhante, né? Quem nunca viu o sistema diesel vai poder ter uma noção do que a gente vai falar agora.
Olha só. Lá dentro do tanque tem uma bombinha de combustível elétrica que ela é modulada. Ela não fica o tempo todo ligada e o tempo todo 100% acionada. Ela pode reduzir a sua faixa de trabalho e aumentar de acordo com a variação da rotação. Controlada por quem? Por um módulo auxiliar que lê as informações que o motor disponibiliza através do sensor de pressão de alta, do sensor de pressão de baixa. Para quê? Modular a pressão da linha de baixa. Então é uma bomba pilotada. O sinal entre o módulo e a bomba é um sinal PWM, é uma frequência, certo? Já no caso da comunicação entre o módulo da bomba e o módulo do motor, é uma rede CAN de comunicação ou LIN, variando o carro, certo? Essa rede de comunicação atua na bomba e a bomba pode variar a pressão de 1,5 bar até 9 bar de pressão, dependendo da aplicação do veículo. Ou seja, na linha de baixa existe um controle de pressão de combustível. Lá na linha de alta, essa pressão chega na bomba e a bombinha ali, ó, vermelhinha, ela vai trabalhar, dependendo da aplicação, com 1, 2 golpes, pode ser monocilindro, bicilindro, varia da aplicação da bomba, né? E essa bomba ela vai ter um amortecimento de equalização de pressão, uma membraninha no colo da aplicação dela. Essa membrana vai elevar a pressão, equalizar e jogar essa pressão para o sistema de alta pressão, chamado de tubo-rail, né? O pessoal fala assim, ó, lá na flauta de combustível, não tem flauta de combustível esse carro. Tem um tubo-rail, né? Por que tubo-rail? A pressão comum, linear, né? Um turbo de pressões em comum para todos os injetores. A pressão ela pode ser elevada, dependendo do carro, parte ali de 40 bar de pressão e atualmente no Brasil está chegando a 240 bar, né? Na União Europeia já tem carros que estão avançando essa faixa de pressão. Muita gente pensa que a pressão elevada no sistema de alta compressão do combustível, ela é responsável para fazer o quê? A vedação do bico injetor para não receber o contrafluxo da compressão do cilindro. No dia que eu ouvi isso, eu falei, rapaz, olha, tá um pouquinho difícil disso acontecer, porque a gente não faz a admissão do combustível no momento de compressão, mas a pressão elevada para vencer 2 fatores, né? Primeiro, ter uma pulverização melhor, mais eficiente, porque quanto mais pressão eu pôr na linha, melhor vai ser o meu jato de combustível, e não vai ser um jato guiado, vai ser um jato pulverizado, né? E quanto mais moléculas de combustível se desprender desse jato, melhor vai ser a mistura com o meu ar, então eu vou ter uma mistura perfeita, certo? Então olha só, se a minha pressão ela pode ser modulada, eu tenho um sensor de pressão na linha de alta que controla a ativação da bomba por uma pequena válvula atuadora que modula essa pressão. Essa válvula ela controla a quantidade de combustível que vai entrar dentro da bomba e não a que vai sair da bomba para a linha de alta. Nesse momento, a pressão no rail ela vai sendo trabalhada e o combustível é pulverizado dentro da câmara. Existe a funcionamento comum como um sistema de baixa pressão, admissão, compressão, combustão e exaustão. 2 sondas são responsáveis por fazer a verificação do funcionamento. Uma dessas sondas, obrigatoriamente, vai ser do tipo banda larga, certo? Responsável por ler ali os gases de escapes que passam de acordo com o seu funcionamento, certo? Controlando o quê? Né? O aumento do débito da mistura ou a redução da mistura. E assim trabalhando a detonação do cilindro, certo? Mas pode ser que você tenha uma sonda de alta tecnologia com o tipo banda larga e a outra sonda seja do tipo planar ou finger. Varia da tecnologia do carro. Por exemplo, a Volkswagen ela usa as 2 planar. A BMW, uma planar e a outra finger. E aí varia uma digital, né, de banda larga e a outra finger. E na Volkswagen, as 2 banda larga. 5 fios. Entendeu? 5 fios, 6 fios, varia do carro, entendeu? Da aplicação. Normalmente a 5 fios ela é conector de 5 e a saída da sonda já é 6, né? Varia da aplicação do carro. O combustível entrou dentro do sistema, fez a explosão, controla-se a mistura. Além disso, temos controles também dos eixos CAMs de variação, pode acionar o variador de fase, ou controlando lá pelo sistema de VVT, ou pode acionar também o variador das válvulas, né? Adiantando ou atrasando o tempo de admissão ou escape de cada válvula independente,
controlado por sistemas com solenoides e atuadores, né? Recentemente eu peguei um carro que na hora que eu vi eu falei, caramba, tanto de bobina que tem em cima da tampa de válvula, os caras desmontar isso aqui vai dar um trabalho. Era uma penca de solenoides. Um turboalimentador, um turbocharge ou um charge vai acionar o sistema de alta pressão da admissão e ele também vai ser controlado pela modulação do coletor de geometria variável. No coletor de geometria variável tem uma função muito importante, pouca gente sabe para que serve, né? Mas quando dá problema, tem que desmontar uma penca de coisa no carro para trocar, né? Mas a função do coletor é importantíssima nesse caso, para a gente ter uma mistura perfeita. Em alguns casos a gente chama de mistura estratificada, e aí a gente consegue ganhar o máximo de eficiência do motor com pouco de combustível, o mínimo de combustível necessário dentro da câmara de combustão. Olha só que legal. Vamos pegar nessa situação. O nosso turboalimentador mandou uma pressão de combustível, uma pressão de ar no coletor de admissão, a borboleta da admissão se abriu, essa pressão de ar entrou para dentro do coletor de admissão. Então aqui dentro tem uma pressão elevada lá, que ela vai fazer o quê? A admissão de ar para o sistema. Aqui eu tenho uma geometria controladora do meu flap, do variador do meu curso, do meu coletor. Esse flap, quando ele está abaixado, essa pressão ela vai passar pelas duas galerias e entrar para dentro do cilindro com uma velocidade determinada, certo? Determinada por quem? Pelo turboalimentador. Mas, em algum momento, essa pressão aqui ela não vai ser o suficiente para atingir alguns gaps de mistura. Então, o flap ele vai fechar metade da galeria do coletor de admissão. Então, esse pedaço de admissão vai ficar restrito e o ar vai ser forçado a passar provavelmente por uma parte da galeria da admissão. Nesse momento, a pressão exercida aqui é muito elevada, a velocidade com que o ar tende a entrar dentro do cilindro é maior. E aí, com isso, eu consigo atingir vórtices estratégicas dentro do meu cilindro para ter uma mistura melhor e mais eficaz. Olha só, isso tudo pode ser controlado por mecanismos elétricos ou pneumáticos, de acordo com o sistema de aplicação do carro, controlando a variação ali do coletor de admissão. Nesse pequeno demonstrativo, nós vamos montar uma injeção onde o bico injetor ele está instalado no centro do cabeçote e a câmara de combustão ela é centralizada dentro do pistão e a vela recebe a aplicação angular. Ou seja, o eletrodo é direcionado para o jato do leque, o leque ele acontece dentro da câmara de combustão que está no pistão e a combustão acontece nesse espaço. Observação, se por um acaso você fizer a manutenção num carro desse, o pistão é quem é a câmara de combustão e não o cabeçote. Por isso o cabeçote do veículo com injeção direta ele é mais taxado. Por quê? Toda a injeção ela é pulverizada na cabeça do pistão e o pistão ele é preparado para fazer a harmonia da mistura, né? Na sequência a gente vai mostrar um slide que mostra o fluxo quando o combustível ele é pulverizado pela lateral com ângulo e a vela é no centro do cabeçote. Olha só, o meu flap está aberto dos dois lados. O vórtice ele vem, bate num canto do cilindro e leva essa mistura que ela está numa quantidade percentual maior de encontro com o eletrodo da vela, pois o eletrodo da vela não está direcionado igual nesse outro modelo. Então a mistura chega de encontro com a vela e a vela a queima perfeita. Em outro caso, nós vamos ter o quê? Quando tem a mistura estratificada, o flap ele vai variar e ele vai aumentar o vórtice, fazendo com que a velocidade do ar possa percorrer todos os cantos do cilindro, levando o ar de encontro com a vela de ignição. Então é sempre importante tomar cuidado. Na hora de fazer manutenção nesses carros, devemos aplicar todos os componentes de forma correta, porque eles são bem calibrados nos sistemas, né? Por exemplo, a vela de ignição. A vela de ignição ela é estratégica. Ela não tem como ser substituída de forma errada. Por quê? Se você instalar uma vela errada, você vai ter a dor de cabeça. Aqui a gente está com uma vela comum. Primeiro, a vela com veículo de injeção direta, a cabeça da parafuso de fixação dela, ela é sextavado, certo? Então, perdão, ela é estriado. Então, ela não tem uma quantidade de estrias igual a de uma porca de sextavado. E ela é de tamanho 16 milímetros. Outro fator, o anel de vedação dessa vela,
ela é de forma rígida, ela não é maciça. Então, quando você aplica essa vela no cilindro, ela necessita de um torque para poder fazer a vedação desse cilindro, certo? Terceiro fator, o torque é 100% importante porque a rosca da vela, ela é guiada. Ela tem um começo no mesmo ponto, ela tem um término no mesmo ponto. Porque ela tem que ficar de encontro com o jato do injetor para poder fazer a queima perfeita. Se você não aplicar o torque na vela, você pode deixar o eletrodo de forma irregular dentro do cilindro e acontecer igual a gente tem aqui no nosso demonstrativo. Uma chama, uma sombra de chama que aconteceu por uma queima indevida. E isso pode ocorrer também a formação de carvão na vela. Formação de carvão, a gente vai ter pré-ignição independente, o motor pode acontecer falha de combustão. Falha de combustão, a gente tem uma luzinha acendendo no painel e o sistema de potência do veículo vai se reduzir, né? Então, a aplicação da vela, você vai pegar e você vai falar assim, olha, essa vela aqui, ela é igual a do outro carro. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente, tá bom? Sempre fazer a aplicação com o código correto e sempre usar o torquímetro, como vocês já fazem na oficina no dia a dia, né? Isso aí, beleza. Obrigado. Tá bem. Na sequência, bico injetor. O bico injetor ele pode ser do tipo de bobina simples ou piezo, e ele, dependendo do veículo, ele tem que cadastrar o código que vem impresso no bico injetor para o sistema do módulo, para ele saber qual que é a percentual de mistura a ser adaptada. Basicamente bem similar ao diesel, código IMA. Se vocês pegarem esse caso aqui, a gente tem aplicações quase parecidas ou similares. E o número de furos para injeção são diferentes. Então, um bico injetor também não é a mesma coisa. Mesmo visual, tem que se aplicar com um código correto. Outro fator importante, fez a manutenção no bico injetor, tem que substituir os anéis de vedação da ponta do bico injetor. São os anéis de Teflon. Se você não substituir os anéis de Teflon, você pode ter grandes consequências. Porque o anel de Teflon ele é responsável por fazer a vedação da ponta do injetor. Quando ele entra em contato com o cabeçote, ele vai dilatar e vedar. Caso isso não ocorra, você pode ter vazamento de compressão e danificar ali o seu injetor, até mesmo o seu cabeçote. Se por um acaso precisar fazer um serviço de retífica e ter que fazer alguma rosca na vela, esquece. O cara da retífica não pode fazer rosca na vela nesse caso, porque ele não vai conseguir garantir que a rosca termine no mesmo ponto que a vela tem que ficar aplicada, certo? Para você fazer a substituição desse injetor, tanto a remoção quanto a instalação existe uma ferramenta preparada, certo? E um kit de ferramenta para você aplicar esse anel de Teflon. Não pode passar nenhum tipo de lubrificante, vaselina ou graxa, tem que ser instalado com a ferramenta seco. Porque se você passa qualquer tipo de produto, ele pode contaminar o anel e na hora da dilatação ele não veda dentro do cabeçote, certo?